primeiro ponto importante é que esse livro ele nasce de um projeto que tem tudo a ver com esses professores que foram autores desses capítulos. Tem tudo a ver com a Fundação Getúlio Vargas, com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Na verdade, é um método de trabalho que é produzir a ciência, produzir o conhecimento num tempo e em uma linguagem que seja acessível a mais pessoas. Então, a necessidade de fazer isso durante o processo eleitoral, em que as coisas são muito mais rápidas, os tribunais eleitorais julgam mais rapidamente, as notícias circulam de modo mais acelerado, então era natural que nesse momento nós também pudéssemos produzir o conhecimento de forma mais acelerada e pudéssemos dar resposta àquelas muitas perguntas que surgiam durante a eleição de modo mais rápido. Então, o livro procurou fazer isso e uniu o tempo da universidade com o tempo da notícia e o tempo da eleição. Em geral, quando se pensa em reforma política, se pensa muito como uma tarefa do Congresso. Mas a reforma é muito mais ampla do que uma tarefa do Congresso. Ela vai incluir normas e resoluções do Poder Executivo, do Judiciário também. Se não tivermos um conjunto de mudanças dos três poderes, você nunca vai ter uma reforma satisfatória. Um dos desafios primordiais que os autores que escreveram os capítulos desse livro tiveram que enfrentar foi o de olhar para o futuro. Pensar não somente quais os problemas que nós tivemos nas eleições de 2014, mas também quais os problemas e quais as soluções que nós podemos apresentar para as eleições de 2016, 2018 e assim por diante. E o foco na tecnologia. A tecnologia ela muda a dinâmica da comunicação, ela muda a dinâmica da relação entre o cidadão e o Estado e muda a dinâmica da relação entre eleitor e candidato. Isso traz, naturalmente, desafios enormes, não só para os candidatos e para suas equipes de marketing, mas também para o judiciário, para o legislativo, que vai regulamentar como é que as eleições vão ocorrer, quais vão ser as soluções jurídicas que vão ser dadas para as questões que vão surgir em cada eleição. E não há respostas claras para muitos desses problemas. Embora funcionando razoavelmente bem, existem fortes questões sobre a urna eletrônica. E o código-fonte da urna, ou seja, como é que o software foi construído, ninguém tem acesso a isso. Então, seria melhor para a transparência eleitoral se o TSE permitisse e divulgasse que, pelo menos, membros da comunidade científica nossa tivessem acesso às entranhas da urna eletrônica. Sobre a questão da ficha limpa. Se eu sou um prefeito ou um governador que quero outra vez me candidatar, pela atual jurisprudência do TSE, bastaria que eu apresentasse as contas da prefeitura ou do estado que eu governei. Não precisa que elas sejam aprovadas. Ora, mas o objetivo todo é que elas sejam aprovadas e que o cidadão saiba que aquelas contas estão corretas. Todas essas reflexões acontecem em um momento muito oportuno. Esse livro está sendo publicado exatamente no momento em que o Congresso Nacional vem discutindo essas questões, exatamente quando o Supremo Tribunal Federal vem debatendo alguns desses pontos, como o financiamento de campanha. Portanto, essas contribuições são justamente formas de responder de modo qualificado, a tempo, questões que serão importantes na próxima eleição. Um segundo ponto que criou um desafio bastante importante durante o último período eleitoral foi o uso de contas falsas ou automatizadas para replicar e difundir calúnia, injúria, difamação contra determinados candidatos, ou então para simplesmente replicar e dar a impressão de que certos discursos tinham um apoio popular maior do que eles efetivamente tinham. Então, desconstruindo essa ideia de que
na internet ou nas redes sociais, a gente pode ter um ambiente de livre debate, um debate mais amplo, franco, aberto e igualitário. Esse é um problema que foi abordado em um artigo do Pedro Mizukami, muito difícil de enfrentar, para o qual a gente ainda não tem resposta. Chegou ao judiciário. Como é que a gente vai enfrentar isso nas eleições de 2016, de 2018? Esse é um problema que vai surgir de novo. Qual o papel dessas novas redes que servem como intermediários do discurso e da construção do discurso e do debate político hoje pela internet? Então a gente tem redes sociais, novas plataformas por onde são encaminhados vídeos e propaganda eleitoral. Qual é o conceito de propaganda eleitoral? É só aquela veiculada pelos candidatos ou é aquela veiculada pelos cidadãos que muitas vezes estão discutindo como se estivessem discutindo numa mesa de bar, conforme foi até a decisão do TSE sobre o uso do Twitter? O resultado final desse livro, ele serve não apenas para aqueles cidadãos que estão interessados em entender como é que a democracia pode ser aperfeiçoada num ambiente de rápida evolução tecnológica, mas também para advogados, para aqueles que vão legislar, formuladores de políticas públicas que estão interessados em saber quais as melhores soluções para adotar para as próximas eleições, e também para os próprios membros do judiciário e dos tribunais eleitorais, que vão ter que enfrentar questões como essas abordadas no livro e outras que vão surgir muito semelhantes a essas, ou que não têm uma resposta pronta, ou para a qual as respostas antigas não servem mais.